Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo aqui no canal. Moçada, eu vou iniciar agora a resolução da questão de número 3 aí da nossa provinha do Public Consult, ok? Essa prova é realizada no 27 de outubro de Ibaté. Antes de eu começar a resolver, é uma questão sobre crase. Então vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre crase, só para a gente poder entender esse contexto e aí bater o olho na questão e já, opa, questão morta, já era, tá bom? Vamos lá. Moçada, rapidamente aqui, ó, então vamos lá. Ó. Crase, esse inimigo de alguns, amigos de outros, o que representa pra gente a crase? Moçada, a crase, ela é a fusão do a preposição mais o a artigo. Isso para nós é crase, sempre. Em quais situações isso aí acontece? Bom, bem simples, que o meu termo regente, que pode ser um verbo ou um nome, exige a preposição a. Exemplo, assistir no sentido de presenciar. Quem assiste, assiste a. Obedecer ou desobedecer. Quem obedece ou desobedece, obedece ou desobedece a. Visar no sentido de almejar, desejar. Quem visa, visa a. E assim sucessivamente. E o termo regido, que é o artigo, ele tem que poder aceitar o artigo a, tá? O termo regido tem que aceitar o artigo a. Existem alguns macetes para fazer isso, mas se você for olhar entre casos obrigatórios, casos optativos e casos proibidos, você vai ver o simples emprego. Diante de masculino não vai crase, diante de numeral puro e simples não vai crase, diante de expressões indefinidas, que é um a no singular seguido de um nome feminino no plural, não vai crase. Aí eu tenho algumas expressões, algumas frasezinhas bacanas, por exemplo, diante da maioria dos pronomes, crase passa fome. Ou seja, se o seu regido é um pronome qualquer, provavelmente ele não vai levar crase. Tem também aquela expressão, quem vai a volta dá crase a, e quem vai a volta d crase para quê? Então você consegue também com isso saber se o elemento regido aceita ou não o artigo, ok? Mas na prática, né? Como que a gente vai fazer essa ideia aí da crase? Então, eu tenho lá, por exemplo, Joana foi, do verbo ir, né? Quem vai, vai a. Ok? E eu tenho que agora verificar se o meu regido aceita essa preposição. Foi a cozinha. Quem vai à cozinha, volta da cozinha. Então, veja, eu tenho o a preposição, regido aqui pelo verbo ir, e o a artigo aqui, né, sendo aceito pela palavra cozinha. Então, esta fusão que acontece aqui vai gerar para a gente a crase. Então, basicamente é isso, tá? Então, se você tem um nome feminino, provavelmente diante desse nome feminino vai crase. Aquelas locuções prepositivas, locuções conjuntivas e locuções adverbiais femininas, à esquerda, à direita, a acima de, a abaixo de, à medida que, à proporção que, todos esses elementos aí são craseados. Um dos casos de crase que mais aí traz dúvida é, por exemplo, vou usar novamente aqui Joana, tá? Então, olha lá, ó. Joana foi àquela cidade. E aí, esse aquela vai levar também uma crase. Por quê? Porque quando você tem aqui o verbo ir, que exige a preposição a, e mais o aquela, aquele, aquilo, pronto, você já tem o outro a necessário, então isso aqui vai sempre gerar crase para você. Então, vamos ficar aí como dica básica. Se eu tenho um termo regente que exige a preposição a e o regido é um nome feminino, que normalmente aceita o artigo a, crase nele. Como é que eu faço para saber se esse nome feminino aceita ou não crase? Quem vai a, volta a da, crase a. Quem vai a, volta a d, crase para quê? Ok? Diante da maioria dos pronomes, crase passa fome, ok? Moçada, fica aí a dica. Emprego de crase é simples. Pretendo fazer uma aulinha específica aí de crase. E o que vocês acham? Que tal uma aulinha de crase aí pra gente rever e aprender? Coloca nos comentários aí abaixo se você gostou, ok? Bom, vamos deixar de delongas então e vamos partir para a resolução dessa terceira questão, ok? Um abraço, moçada. Até a próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo aí ao vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal.
Eu sou o professor Evandro e eu vou dar continuidade à resolução da prova Public Consult, agora de 27 de outubro, da Prefeitura de Ibaté. Moçada, nós já resolvemos a questão de número 1, que era especificamente aí voltada para um texto, e fomos para a questão de número 2, que foi emprego imediato ali da nova regra ortográfica relacionada aí a hífen. Agora nós vamos para alguns aí como a tão temida crase, para outros nem tanto assim. Bom, vocês já fizeram aquela revisãozinha comigo no início sobre empregos básicos da crase, e agora a gente vai aqui observar isso nas questões, nas alternativas, ok? Vamos lá comigo então? Diz assim a questão: assinale a frase em que a crase está corretamente utilizada. Bom, eu sempre falo isso para os meus alunos, e não vai ser diferente aqui, destacar sempre essas palavras: corretamente, a incorreta. É interessante destacar isso, por quê? Porque aí a gente olha a questão, começa a desenvolver a questão e vê, pô, essa tá certa, essa aqui também tá certa, mais uma certa. Ué, o que ele quer na verdade? Então a gente acaba ficando meio perdido nisso aí, não é verdade? Vamos lá então. Então a gente já sabe o que ele quer. Ele quer que a gente aqui analise quanto ao emprego da crase alternativas corretas, e começamos logo com a letra A dizendo assim: bom, como eu muito bem disse lá na nossa revisãozinha, aqui eu estou referente a horas. E sempre que eu estiver referente a horas, não tenha dúvida, você vai utilizar crase. Ah, professor, mas olha só, eu vi uma regrinha que diz que eu não posso usar crase diante de numeral. Sim, numeral é masculino, é o 4. Só que eu não estou fazendo referência aqui ao numeral. Eu estou fazendo referência à palavra horas, mesmo que ela esteja implícita. Por exemplo, eu poderia dizer que a reunião ocorrerá às 4 e terminasse aqui a minha frase. Está implícito no contexto que ela vai se encerrar às 4 horas. Da mesma maneira, eu vou manter a crase. Então, a alternativa A para a gente aqui está ok, está correta. Vamos para B de bola. B de bola diz assim: eles desobedeceram. Opa, olha um verbinho aí maroto de prova, né? Que é o obedecer e o desobedecer. São priminhos e que têm a mesma regência. Como assim, professora, mesma regência? Significa que quem obedece ou desobedece ou desobedece a alguém, a alguma coisa, e não simplesmente desobedece. Então, nós sabemos que o verbo desobedecer, assim como o verbo obedecer, é um verbo transitivo indireto. Então, ele exige, ele rege para você aí a preposição a. E quem vai às normas de um condomínio, volta das normas de um condomínio. Então, quem vai a, volta da, crase a. Quem vai a, volta de, crase para quê? Nesse caso, eu vou às normas do condomínio e volto das normas do condomínio. Então, aqui uma crasezinha obrigatória também, B de bola, o correto. E a letra C, às vezes. Lógico, você vai me perguntar, professor, será que aqui não deveria ter uma vírgula? Afinal de contas, eu tenho aqui um adjunto adverbial deslocado. Concordo com você, tá? Concordo com você. Aqui deveria ter uma vírgula, só que o examinador não vai fazer isso. O emprego aqui não está relacionado à norma culta, emprego de vírgula, e sim exclusivamente ao emprego da crase. E o que é que eu tenho aqui? Às vezes, é uma locução adverbial feminina. Então, locução adverbial feminina, locução prepositiva feminina e locução conjuntiva feminina, todas essas criaturas são sempre craseadas, independente do termo regente. Então, à direita, à esquerda, às vezes, à medida que, à proporção que, todas essas que eu estou mencionando são nessas duas aqui. À noite, à tarde, à esquerda, à direita, são locuções adverbiais femininas. Se eu utilizar à proporção que, à medida que, isso é uma locução conjuntiva feminina, ok? E então, a gente vai crasear todas essas criaturas aí, tudo bem? Então, mais uma questãozinha onde a crase foi empregada corretamente. Como eu disse, é uma questão rápida, uma questão bem objetiva e resposta aí, segundo o nosso gabarito, está perfeitamente marcada como D de dado, né? Ou seja, todas as alternativas estão corretas. Então, aqui emprego bem básico, bem rápido aí da crase. Se você acompanhou comigo no início desse vídeo uma revisãozinha rápida, você mataria essa questão aqui muito fácil, ok? Tranquilinho, moçada? Belezinha? Bom, você já sabe, né? Se você gostou do vídeo,
por favor, inscreva-se aí no canal, coloca um joinha aí pra gente, isso ajuda bastante. Nos comentários aí, por favor, daquilo que está bom, daquilo que está ruim. Se você tem alguma dúvida ainda em relação ao emprego da Crase, estou à disposição, tá ok? Você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Vamos para a próxima questão. Forte abraço, fiquem com Deus.